E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquadriluco Podcast. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial que eu já vou apresentar ele para vocês. Mas primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre a Esquadrilucro. O que é, afinal de contas, Wallace, o que é a Esquadrilucro? A Esquadrilucro é uma comunidade para donos e empresários do mercado de esquadrias e vidros. É uma comunidade gratuita. E, inclusive, aqui no link da descrição, você também pode estar participando dessa comunidade. Clica aqui embaixo, vem fazer parte. É uma comunidade 100% gratuita. O intuito da Esquadriluco, ela nasce com o objetivo de gerar conhecimento e valor para esse mercado e, principalmente, potencializar o lucro do seu negócio. Nós vamos sempre trazer aqui convidados que vivem na prática e que sabem realmente como impactar a sua empresa, tá? Além do podcast, nós temos também encontros quinzenais, onde nós trazemos algum especialista, algum mentor em alguma área específica. Nós já temos alguns episódios gravados dos webinários, falando sobre posicionamento, falando sobre como precificar, falando sobre como bater metas comerciais em 2026 todos os meses. E a gravação desses conteúdos fica na descrição da comunidade. É só realmente para quem faz parte do grupo do WhatsApp. Então, mais uma vez, toca aqui no link da bio e vem fazer parte dessa comunidade, beleza? Antes da gente entrar no conteúdo, eu gostaria de estar apresentando aqui os nossos patrocinadores, as pessoas que apoiam essa iniciativa da Esquadrilucro. Nós estamos aqui com os nossos patrocinadores e parceiros, a Propulsão Digital, que é a maior assessoria de marketing e vendas especializada no setor de esquadrias e imóveis planejados. E nós temos também a Manage Easy, que é o maior sistema de gestão para empresas de esquadrias e vidros do Brasil, tá bom? Por coincidência, hoje eu estou aqui com o Bruno Cambuim, que é CEO da Propulsão Digital. Eu gostaria, Bruno, que você se apresentasse aqui para a nossa audiência e também falasse como que a Propulsão se conecta com esse mercado. Por que você está aqui nessa mesa? Por que você vai trazer o conteúdo para a gente hoje? Pô, bacana, Wallace. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar falando de marketing, vendas, que é algo que faz parte do meu dia a dia. Então, trazendo o lado pessoal, eu sou casado, pai, inclusive esse ano, né? Pai de primeira viagem. Legal. Empresário, cofundador da Propulsão Digital. E hoje eu dedico parte do meu tempo para produzir conteúdos, inclusive para empresários de esquadrias e vidros, trazendo de fato à prática aquilo que a gente já validou em centenas de empresas de esquadrias em todo o Brasil, que é a nossa especialização. E a ideia é ajudar esses empresários com insights práticos, algo que possa ser aplicado no seu negócio e já gerar um impacto imediato. E a Esquadrilucro, ela visa gerar valor para esse mercado. Então, tem uma conexão, uma sinergia muito grande entre propulsão e Esquadrilucro. A Esquadrilucro entra com o conhecimento relacionado a tudo aquilo que impacta, de fato, na lucratividade. E, obviamente, marketing e vendas está relacionado, né? A vendas é o pontapé inicial do negócio. Se a empresa não vende, não cresce. Então, toda empresa que quer crescer precisa vender, né? Precisa focar em vendas, e para tu vender, tu precisa de demanda. E aí entra as estratégias de marketing. Legal demais. Um dos propósitos aqui da Esquadrilucro é realmente trazer só pessoas que realmente dominam aquilo que eles falam, tá? Que tem experiência realmente com esse mercado de esquadrias. Então, eu vou começar já com uma pergunta muito bombástica dentro desse mercado, que é a famosa guerra por preço, Bruno. O que você enxerga que falta nas empresas para conseguir sair dessa briga por preço, cliente que pede desconto, enfim, como resolver esse problema? Vamos de forma prática, porque a gente tem que gerar valor para essa galera que está assistindo. Pô, bacana. Ótima pergunta. E conversando com empresários de esquadrias é algo muito comum. O pessoal costuma dizer, pô, Bruno, mas eu tenho um bom produto. Eu trabalho com o perfil da linha Gold, que é um perfil robusto. Tenho clientes também que a gente atende que trabalham com PVC, que é um produto de extrema qualidade também nesse mercado. Mas ter um bom produto não basta. Ser bom tecnicamente é importante, mas não é suficiente. E aí que entra o posicionamento.
E hoje o melhor canal para tu ter um posicionamento e alcançar mais pessoas é o digital. Isso é algo inquestionável, né? Então, as estratégias que a gente aplica para os nossos clientes é usando meios digitais. Porém, algo que eu sempre costumo dizer é a coerência. Não adianta a gente ter uma estratégia digital impecável e aí o cliente, ao chegar na loja de esquadrias, por exemplo, ele não recebe um bom atendimento. Isso é incoerência, porque o meu marketing é bom, a minha comunicação é excelente no digital, porém a experiência no aspecto físico, digamos assim, não é coerente. Então, posicionamento também é interessante a gente entender o conceito de posicionamento. Posicionamento é como a tua marca ela é percebida pelo público. Muitas empresas, né, muitos empresários dizem, pô, meu produto é excelente. Porém, se o teu cliente tem uma visão equivocada, concorda comigo que tem algo errado no teu posicionamento, tá incoerente. E posicionamento é aquilo que tu escolhe focar. Tem empresas que escolhem focar no alto padrão, Perfeito. com obras aí com tickets de mais de 100 mil reais por venda dentro desse mercado Sim. de esquadrias. E tem empresas que têm um ticket muito mais baixo. Eu atendo, inclusive, empresas que têm um ticket médio de 10, 15 mil reais e tá tudo certo. Porém, uma empresa foca num público, enquanto outra foca num público ali, por exemplo, padrão Minha Casa Minha Vida. E a estratégia que tu vai adotar para uma empresa que quer trabalhar com obras de 100, 150 mil reais é uma. Agora, a empresa que tem um ticket mais baixo já precisa ser outro tipo de comunicação. Vamos aprofundar nisso então, Bruno. Bacana. Vamos lá. Se eu quero então vender obras maiores, a gente escuta isso bastante, né? Quem começa a trabalhar com esquadrias fala, pô, eu quero atender projetos maiores, alto padrão, quero atender condomínios maiores. O que você enxerga como as estratégias corretas para cada um desses públicos? Tanto aquele que quer atender um Minha Casa Minha Vida, como você falou, ou até mesmo um alto padrão. Como deixar isso de forma, então, coerente? Perfeito. É importante a gente entender que o público que está disposto a investir mais, ele é um público mais exigente. Isso é fato. Então, automaticamente, eu preciso ter uma estratégia muito mais elaborada, mais robusta para atingir esse público de alto padrão. O que vai funcionar em termos de estratégias, conforme eu comentei, para alguém que foca num público Minha Casa Minha Vida é diferente. E aí esse cara, normalmente, ele está preocupado com o preço. Né? Inclusive, quando eu tive a minha primeira obra, né, eu estava muito preocupado com o preço. Já a segunda obra já tinha uma preocupação maior com qualidade. Legal. Né? E aí é interessante a gente entender a dor do nosso cliente, digamos assim. Porque aí que entra vendas consultivas. Perfeito. Vender esquadrias é uma venda consultiva. Ninguém acorda de manhã, vê um anúncio na internet e, pô, cara, eu vou comprar esquadrias. Acorda querendo comprar esquadrias, né? Não, isso não acontece, Uhum. né? Agora, se a gente fala, por exemplo, de outros mercados, área da alimentação, saúde, já são outros tipos de estratégias que vão funcionar. A venda consultiva, ela é um processo que ela começa no marketing e termina na venda. Na verdade, não termina na venda, tem o pós-venda depois. Sim. Porque se tu não tiver um bom pós-venda, isso vai prejudicar a reputação da tua marca e automaticamente vai impactar nos futuros negócios. Então já fica aqui uma dica muito prática. Reputação no digital, na verdade, em todos os aspectos, para qualquer negócio, é algo valioso. Então, atenda bem o teu cliente. Se preocupe com a experiência como um todo, para que ele saia satisfeito. Né? E estimule ele. Porque se ele ficar satisfeito, e muitas vezes ele não vai ir lá no Google Meu Negócio e deixar um elogio. Só que se tu estimular, pô, Wallace, acabei de entregar aqui a tua obra dos sonhos, cara. Tu gostou, Wallace? Como é que foi sua experiência, né? Wallace, pô, gostei, Bruno. Então faz o seguinte, meu querido. Eu vou te mandar um link aqui para tu avaliar a minha empresa. E aí isso é importante porque a tua reputação, ela vai aumentando. E o Google, que é uma plataforma, vai ver isso com bons olhos. E ele vai sempre priorizar aquelas empresas que têm uma melhor reputação. Normalmente, quando tu pesquisa algo, vamos trazer um exemplo aqui. Pesquisa esquadrias de alumínio em São Paulo. Vai aparecer as empresas no topo dessa rede de pesquisa. E essas empresas são as empresas que têm melhores avaliações. Pode ver. Isso é
um fato, tá? Eu acabei fugindo um pouco do tema aqui, né, meu amigo? Eu ia comentar isso, Brunão. Legal, a gente vai explorar isso ainda no decorrer do podcast, mas eu queria voltar ainda nessa parte de posicionamento. Se eu quero vender alto padrão, então, vamos pensar nas mídias digitais. O que eu preciso fazer ali nas minhas mídias digitais? Como que eu tenho que me posicionar ali no Instagram, no Google mesmo, que você bem pontuou, para conseguir comunicar com essa audiência? Perfeito. O ponto que eu queria trazer aqui, falando de alto padrão, que é um público mais exigente e não é nenhuma tendência, é uma realidade. Hoje as marcas que humanizam a sua comunicação são as marcas que mais vendem. Inclusive é algo que eu estou fazendo na produção digital. Legal. A gente já vendeu muito sem colocar a cara, Sim. Mas hoje eu entendo que para os objetivos que a gente tem de crescimento, eu preciso estar na minha rede social produzindo conteúdo, gerando valor para as empresas que eu atendo. E aí trazendo para a realidade do dono de uma empresa de esquadrias, precisa, meu querido. Tu pode até vender sem colocar a cara Perfeito. na internet. Eu vejo que esse é um público que tem uma certa resistência, Bruno, de aparecer ali nas redes sociais. Tem aquele receio, aquela vergonha, eventualmente, ou então aquela pessoa que gosta de ser mais low profile. E aí? Não, perfeito. Digamos que tu é o dono da empresa e tu é low profile. Eu já fui low profile também. Né? Para mim tá sendo, inclusive, um desafio estar aqui conversando, né? Mas é importante ter alguém que faça isso. Né? Não necessariamente precisa ser o dono da empresa, mas delegue para alguém que seja bom em comunicação. E sempre vai ter alguém dentro da empresa que se destaca, que comunica bem. Até mesmo algum sócio, né? Eventualmente é o sócio que cuida do comercial, geralmente esse cara aqui é mais midiático, né? Exato, exato. E é fato que pessoas se conectam com pessoas. E é justamente por isso que eu reforço a importância de humanizar a marca. E isso é importante principalmente para o mercado de alto padrão. É transmitir essa confiança. E, além do mais, né, falando de obras maiores, pô, quero vender uma obra aí quero atender projetos de 100, 150 mil reais ou mais, né? Porque a gente sabe que esse mercado... Existe. Daqui a pouco a gente vai entrar numa pauta quente do mercado, que foi a obra da Maíra Card, mas deixa para depois. Continua aí, Brunão. Perfeito. Então, tu precisa ter uma postura diferente. Até a forma que tu vai se vestir. Pô, eu tô aqui de camiseta básica, né? Tu precisa colocar uma camisa, tu precisa colocar um blazer. Isso vai transmitir que a tua empresa tem uma postura diferente, né? E aí já entra também uma estratégia de diferenciação. Talvez o teu concorrente ele tá lá com uma comunicação genérica, até fala que é alto padrão, mas a postura dele não parece. Sim. Então, aquilo... A gente tem... Não basta ser, tem que transmitir isso, né? Tem que parecer. Exato. Então, a gente tem que mostrar o que a gente tem de bom, né? E precisa investir. O cara que quer atuar no alto padrão, ele precisa investir em boas imagens, tá? Sim. Porque eu já vi muito empresas que tem lá na bio do Instagram. Empresa de esquadrias de alto padrão. Aí tu abre as fotos. São obras, né? De mais baixa renda, né? De casas menores, digamos assim. E aí isso não conecta com o público de alto padrão. Então eu preciso ser intencional. Se eu quero focar nesse público, as obras têm que ser casas de mais de R$1 milhão, por exemplo, né? Que transmita o que a minha empresa quer focar, né? Quer atingir. Criar identificação, né, Bruno? Criar identificação. Isso vai fazer com que as pessoas se conectem. Mas vamos trazer aqui um exemplo de empresas que eu trabalho que tem um ticket bem mais baixo também. Né? Para essa empresa, não necessariamente precisa de fotos elaboradas, tão profissionais, mas é importante. E hoje é muito fácil, né? A gente tem de forma muito acessível o celular para fazer gravações e o amador funciona também. Certo. Até mesmo para o alto padrão. Não necessariamente o amador, mas aquilo mais informal, sabe? De tu pegar fazer uns stories, mostrar os bastidores de uma obra. Isso conecta com o público. Não é fazer de qualquer jeito, né? Vamos deixar claro aí pra você que tá acompanhando nosso episódio. Mas também tem que mudar uma coisa na sua mentalidade que, pô, não preciso investir num estúdio, numa equipe de gravação, coisas de última geração para começar a produzir conteúdo. A gente pode começar com o smartphone ali. Exato. Fazendo o melhor dentro do que é possível na sua operação, né, Bruno? Com certeza. E tudo são momentos de negócio, né? A empresa que está iniciando tem recursos limitados. Perfeito. Então, não adianta eu como marqueteiro aqui, chegar para essa empresa, cara, tu tem que contratar uma equipe de filmagem com drone
porque vai ser uma barreira para esse cara. Então, Sim. começa pelo começo. Sim. Começa com o simples, porque o simples funciona, que nem tu acabou de comentar, né? Quando eu falo amador, na verdade, é para gerar identificação, fazer algo simples que conecte, que transmita a essência da minha empresa. E também a gente precisa tomar cuidado com a linguagem técnica. Normalmente o vendedor de esquadrias, ele é uma pessoa mais técnica. E tá tudo bem, mas quando tu vai falar com o teu cliente, tu precisa tangibilizar o valor do teu produto. Então não adianta tu ficar falando de perfil de alumínio. O perfil 25mm, 32mm, tu precisa tangibilizar qual que é a diferença. Isso vai trazer o quê? Um perfil mais robusto, por exemplo, vai trazer mais segurança, vai melhorar a vedação, o isolamento térmico, acústico. Isso vem. Legal. Agora, ficar falando, não, esse 32mm aqui é top. O que é 32mm, gente? Pro vendedor de esquadrias, obviamente, ele sabe o que é. Uhum. Né? Mas o cliente, ele sabe, ele entendeu. Se o cliente não entendeu, ele não compra. Isso é fato. Perfeito, Bruno. E eu comentei agora há pouco, né, um caso mais recente que aconteceu na internet. Vamos pensar agora no público mais alto padrão. A Mayra Card, que é uma pessoa que tem uma relevância aí nacional. Ela fez um conteúdo recentemente assustada com o valor das esquadrias dela, né? Ela até comentou no vídeo, se eu não me engano, aquele ferrinho que fica ao redor da borda. E aí, como lidar com esse perfil de cliente? Isso se chama contorno de objeção. Né? A Mayra Card basicamente criou um vídeo, né, trazendo ali o espanto dela com o valor que foi investido nas esquadrias. E aí a empresa, né, o fornecedor de esquadrias foi genial na minha visão. Eu queria parabenizar o Thiago da Romedor, porque Legal. Ele justamente contornou esse vídeo, né, da Mayra Card que repercutiu com maestria. E ele usou isso a favor da empresa dele. Por mais que aparentemente parecia uma crítica, ele soube usar isso muito bem. E aí ele mostra o valor do produto dele. Né? Porque justamente é uma casa de altíssimo padrão e precisava de um alumínio de extrema resistência, até pelo peso do vidro e tudo mais. E aí o Thiago explica lá todos os termos técnicos, mas de uma forma que fica claro para o cliente o valor do produto dele. E aí ele mostra o processo de produção e explica que não é tão simples quanto parece. Não é qualquer perfil de alumínio, é o perfil de alumínio específico para a obra da Mayra Card. E é interessante a gente pensar também que provavelmente o Thiago escolheu o que tem de melhor no mercado, né, para proporcionar para a Mayra Card. O Thiago da Romedor, no caso, né, que é o dono da empresa. E foi intencional, porque imagina, né, se ele colocasse um produto que não tem tanta qualidade, poderia trazer um orçamento bem mais acessível para a Mayra Card. Só que, e se der um problema depois? A pessoa... Mayra Card é uma figura nacional, como tu falou. Né? Sim. Se der algum problema na casa dela, tu acha que ela gravaria isso, compartilharia falando bem da empresa ou mal? Acabaria com a reputação da empresa. Pois é, pode fazer uma empresa ir à falência, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o todo. E o todo é a venda bem feita, do jeito que tem que ser feito, mas também o pós-venda. Então, a gente tem que se preocupar com o longo prazo, porque se o cliente tiver uma boa experiência, ele vai indicar. Então, a Mayra Card, olha a relevância, olha o networking da Mayra Card. Se ela foi bem atendida, e eu acredito que sim, por tudo que eu vi da empresa, com certeza ela vai indicar. E aí a empresa vai ter mais vendas e mais vendas. Legal, Bruno. Bom, então, basicamente, se a gente fosse sintetizar essa sua resposta, o principal ponto ali, então, para mudar essa percepção e essa guerra por preço, seria a empresa ter um posicionamento claro, seria isso, né? Exato. Ter um posicionamento consistente e congruente com o perfil de cliente que ele quer atender, certo? E vender principalmente a transformação, ou seja, os benefícios que a solução entrega, não necessariamente só a parte técnica, né? Exato. Tem alguns elementos que eu entendo que são muito importantes para qualquer estratégia de marketing de uma empresa de esquadria, né? Que é justamente a transformação, né? Então, por que o perfil de alumínio 32mm é melhor? Né? Mostrar de forma muito clara. E aí tu tangibiliza isso, né? Vai trazer mais vedação, mais conforto térmico, acústico. Isso vende. E quando o vendedor fala para o cliente, o que você prefere, linha Gold ou linha Suprema? O cliente não entende. Se ele não entende, ele não compra. A gente precisa ser muito consultivo.
E prova Legal. social também é um elemento que vende muito. Né? Porque é tu mostrar que, cara, os teus clientes gostaram. Né? E muitas vezes não. Né? Normalmente, quando tu vê que uma empresa é séria, que tem uma boa reputação, tu paga mais caro. Porque, vamos lá, tenho duas empresas de esquadrias, a empresa A e a empresa B. A empresa A é 5 estrelas, tem mais de 50 pessoas falando bem daquela marca, e aí eu tenho a empresa B, que tem 3 estrelas, e tem alguns comentários positivos e outros negativos. Né? A empresa A tem um orçamento mais caro, e a empresa B tem um orçamento mais barato. Só que o que vai pesar bastante é a reputação. Com E aí, certeza. muitas vezes o consumidor paga mais caro, né? E paga porque aquela empresa é mais confiável em relação à empresa B, que é mais barata, porém, pela reputação da marca ali no Google Meu Negócio, que na minha visão é um canal que todo mundo que vai investir um valor alto estuda sobre a empresa. Né? Tu pode achar empresário de esquadrias que as pessoas não vão ver o Google Meu Negócio, o teu Reclame Aqui, mas elas vão. Porque a gente está falando de vendas de um valor muito alto. Eu acredito que é um dos maiores investimentos quando a gente pensa na vida adulta, né? A gente tem ali o Exato. imóvel, pensando no contexto ali do imóvel, a obra, enfim, móveis planejados, que é algo que vocês também falam muito na propulsão, e esse acabamento, as esquadrias, né? Exato. E até uma curiosidade é que normalmente as esquadrias elas representam 10% do investimento global da obra. Então, se tu investiu 1 milhão na tua casa, 10%, ou seja, 100 mil, é de esquadrias. Né? Claro, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco Sim. menos, né? Depende das tuas do nível escolhas. de acabamento que você quer. Mas olha só como representa, de fato, um valor significativo da obra as esquadrias. Né? E outra dúvida que acaba encontrando muito nesse empresário de esquadrias é em relação a como vender mais, por quais canais eu vou conseguir atrair esses clientes. É muito comum a gente ver empresas de esquadrias que só vende por indicação. É isso? Esse é o único canal que a gente pode explorar? Enfim, como diminuir a nossa dependência de indicação? Perfeito. Eu vejo muitas empresas que até então cresceram e muito somente dependendo de indicação. Mas o mercado ele vem em constante evolução. O consumidor está cada vez mais exigente. E o que eu entendo é que não existe melhor canal. Essa é a minha visão. As empresas que crescem, o segredo é a diversificação de canais. Então, algo bem comum é tu ter indicação, que é um canal que muitas vezes até representa ali 50% do teu faturamento. Só que qual que é o problema da indicação, na minha visão? É que oscila. Um mês tu vende 100 mil por indicação, outro mês tu vende 50. Daqui a pouco tu vende 150, no outro mês cai para 30. Então é aquela montanha russa e tu não tem previsibilidade. Os canais digitais, que são consequentemente os canais que a gente implementa para o nosso cliente, tendo uma boa estratégia que conecta marketing e vendas, tu vai ter previsibilidade. Claro que não é uma fórmula mágica. Pô, investi 2 mil e retornou 100. Mas a gente vai tabulando dados ao longo da estratégia e isso faz com que a gente dê mais segurança para o empresário. E aí ele vai ter uma ideia muito clara de retorno sobre o investimento. E eu entendo também que o consumidor ele não toma decisão somente por conta de um canal. Né? Ninguém vai lá no Google, pesquisa, entra no primeiro site, cara, eu vou escolher essa empresa aqui porque eu gostei do site, o layout tá bonito. Não, né? Pode conhecer a empresa ali pelo Google, mas ela vai sondar, né? Vai pesquisar mais, vai entrar no site, no Instagram da empresa. Exatamente. Então, cada canal ele tem o seu objetivo. O Google, justamente, é um canal de intenção. A pessoa está pesquisando pela tua empresa. Então, tu precisa aparecer. Só que, normalmente, a pessoa não toma a decisão já pelo Google, né? E aí, quem contrata a propulsão tem uma estratégia que a gente chama que é o remarketing. A gente coloca uma tag lá no código-fonte do site, tá? É uma questão mais técnica, mas, porém, muito importante para uma empresa que quer se destacar no digital. Porque aí a gente entra com uma mídia lá no Instagram. Se a pessoa visitou o meu site, automaticamente eu consigo chegar nessa mesma pessoa no Instagram, no Facebook ou em outras plataformas. E aí dentro do Facebook e do Instagram eu vou trabalhando no convencimento. Essa pessoa ela conheceu minha marca, ela entrou no meu site, porém ela ainda não está pronta para comprar. E aí eu entro com prova social, eu entro com as transformações da minha empresa, né, mostrando fotos de obras, relatos de cliente, e isso sim vai fazer com que ela confie na minha empresa para tomar a decisão de compra. Legal, Bruno. E entrando nesse assunto então de Instagram, vamos aprofundar nesse tópico, né?
eu preciso criar conteúdo para minha rede social? O que que eu preciso colocar lá para fazer sentido nessa jornada de compra do cliente, para ela contribuir, para ele escolher a minha empresa realmente como fornecedor para sua obra? Perfeito. Dentro da plataforma, a gente tem diferentes formatos. A gente tem o feed, a gente tem os stories. E para cada formato é uma estratégia, tá? Então, os stories é mais bastidor, dia a dia da empresa. E isso faz com que as pessoas se conectem com a tua marca. E o feed é a tua vitrine, né? E a forma também de tu trabalhar vários conteúdos, inclusive contornando a objeção. O pessoal que fala que tá caro, tu vai lá e mostra por que o teu produto é caro, entre aspas, né? E um erro que eu vejo que é muito comum é que o pessoal usa o Instagram como panfletagem. Então, tá lá aquele monte de foto de obra e falando de produto, o tempo todo falando de produto. Isso não vende. É importante ter foto de obra? Sem dúvidas. Mas se virar só foto de obra, não vende. Então, a gente precisa de estratégia nos conteúdos que forem desenvolvidos. Então, tu precisa ter um planejamento, né, clareza do teu posicionamento, e aí, a partir do teu posicionamento, tu vai destrinchando a tua estratégia de conteúdo, de como que tu conecta com as pessoas que tu quer atingir. Então, se o meu público são obras de 100 mil reais, né, é uma estratégia. Se o meu público é obras de 30 mil, é outra estratégia. Então, por isso que eu falo da clareza. Se tu não tem clareza do teu público, ou tu quer atingir todos os públicos, tu acaba não comunicando de forma clara com ninguém. E aí, a empresa que quer focar em todos os públicos, na minha visão, tá? Até pode dar certo, mas normalmente não dá certo. Porque o que acontece? O que funciona para o público de alto padrão é uma linha de comunicação. O que funciona para o público de uma linha talvez mais popular é outra. E aí a tua comunicação fica confusa. E se ficar confuso, tu acaba afastando o cliente, né? Tu afasta os dois, na verdade. Porque aí o cara da linha popular, ele não se conecta com seus conteúdos de alto padrão, isso afasta, e vice-versa. Perfeito. Volta então na tecla do posicionamento, né? Exatamente. Ter essa clareza para quem que eu quero atender. Porque eu acredito que o empresário, ele é uma pessoa muito visionária, ele enxerga muita coisa. Pô, tem um público muito potencial para poder comprar ali na empresa, ele quer vender para todo mundo. Uhum. E nem sempre todo o dinheiro que tá na mesa tem que ser seu. Exato, exato. Quem se posiciona vende mais. Pode ver as empresas que mais crescem dentro desse mercado de esquadrias. E, inclusive, foi isso que vocês fizeram na Propulsão Digital. Exato. Porque a gente entendeu que não tem como ser bom em tudo, né? O meu processo hoje, ele funciona para vendas consultivas. Então, empresa de esquadrias trabalha com vendas consultivas, empresa de planejados também. Agora, eu vou ser muito sincero aqui, tá? Eu não tenho experiência para atender um restaurante, por exemplo, né? E não tem como eu focar e ser bom em todos os perfis de negócio ao mesmo tempo. Por isso, a gente escolheu 2 nichos para trabalhar. E aí, a gente busca entender não só aspectos de publicidade, digamos assim. A gente procura entender de produto. Hoje, se um empresário de esquadrias vem conversar comigo, eu já sei o que é uma pele de vidro, o que é uma linha Gold, o que é uma linha Suprema, o que é um vidro temperado, um vidro laminado. E aí, também a gente dissemina esse conteúdo para o nosso time. Assim, a gente vai se tornar especialista. E a gente consegue, muitas vezes, pegar o que funcionou para uma empresa de São Paulo e replicar para uma empresa do Rio Grande do Sul e vice-versa. Então, existe um conhecimento acumulado daquilo que funciona muito grande dentro do ecossistema da propulsão. E a gente consegue compartilhar isso com os nossos clientes e acelerar o desenvolvimento. É claro que eu preciso ser muito claro e transparente. Não existe fórmula mágica. O resultado não acontece da noite para o dia. E grande parte dos clientes que nos contratam, eles não têm resultado no primeiro mês. Ah, Bruno, mas tem cliente que... Posso ter resultado no primeiro mês? Pode. Mas é a exceção, não é a regra. Uma boa estratégia de posicionamento e de performance, ela leva tempo, tem um tempo de maturação. Até porque a jornada de compra de um cliente de esquadrias é mais longa. Exato. A gente tá falando de uma venda consultiva que a pessoa não decide de uma hora para outra o fornecedor dela. Exatamente, exatamente. O processo de obra, eu vou trazer o meu exemplo. Eu finalizei a minha obra esse ano e eu comprei o meu terreno e levei 2 anos para começar a construir. Nesse período de 2 anos, eu já estava planejando. E aí eu já estava pesquisando no Google por empresas de esquadrias na minha região. Natural, né? Natural.
Então, pensa comigo, pô, 2 anos. Não necessariamente eu pesquisava todos os dias, né? Mas nesse período eu fiz algumas pesquisas para entender qual que é a melhor empresa da região. E eu sou um lead, uma oportunidade. Mas não necessariamente quando eu me cadastrei, talvez na primeira estratégia ali, entrei em contato com a primeira empresa, eu estava no momento de compra. E isso é algo muito negligenciado para as empresas de esquadrias. O empresário que pensa muito no curto prazo, ele perde muita oportunidade. Porque nem sempre todo mundo que está entrando em contato contigo está pronto para comprar. Só que aí entra processo. Por isso que nós somos uma assessoria de marketing e vendas, porque além de gerar demanda, a gente implementa um processo comercial. Para os nossos clientes, a gente sempre implementa uma ferramenta, o CRM, que é justamente para consolidar e organizar o processo comercial. Então, todo lead ele chega numa etapa, né, que é uma etapa de sem contato. O vendedor fez o primeiro contato, joga para a etapa contato feito e vai avançando. Brunão, vamos aprofundar nisso, mas eventualmente pode ter alguém que está acompanhando a gente aqui, que está começando o seu negócio e ainda não está entendendo muito bem o que é o CRM, qual que é a função dele para auxiliar no processo comercial. Tá, perfeito. E até um ponto para complementar, não necessariamente tu que está começando precisa de um CRM. Legal. Eu entendo que o CRM é para uma empresa que está crescendo. Se é uma pessoa gerenciando um único WhatsApp, essa pessoa, querendo ou não, consegue se organizar naquele WhatsApp. Né? Porque é uma pessoa, tá tudo na mão dela, digamos assim. Agora, quando a empresa começa a crescer, tem 2 vendedores, aí é o momento de tu obrigatoriamente ter um CRM. Porque senão vai ficar cada um com o seu celular, as informações em WhatsApps distintos, e tu não vai ter a informação da empresa unificada. Eventualmente o vendedor é desligado ou vai Pode para outra acontecer. empresa, leva todos os contatos ali com ele, os clientes que ele estava Exato. trabalhando. Então, o empresário de esquadrias, que ele se preocupa com os seus dados, ele tem que ter o CRM. E o CRM Legal. nada mais é do que uma tecnologia, um software, digamos assim, para organizar o teu processo comercial. O WhatsApp funciona? Funciona. Só que qual que é o problema do WhatsApp? Mensagens mais recentes no topo e as mais antigas muitas vezes se perdem. Só que quando a gente traz para o CRM ele tem um processo de início, meio e fim, que é a jornada de compra do cliente. Então, Perfeito. começa com as primeiras tratativas de contato e talvez nessas tratativas de contato eu vou entender que o Wallace, ele vai precisar de esquadrias para daqui a 1 ano. É, igual no seu caso, você levou 2 anos para começar. Exato. Então, isso precisa estar mapeado, porque se eu não mapear isso, eu vou esquecer. É fato. Se É a gente fato. não anota, e o papel, cara, papel a gente perde, né? Então, a agenda de um ano para o outro a gente troca. Exato. Por isso que eu preciso de um software. E aí, a gente tem o CRM mais básico e a gente tem o CRM mais avançado, com automações de marketing, para te trazer talvez uma notificação no WhatsApp, te lembrando. Legal. A gente já tem hoje tecnologias como inteligência artificial para fazer o teu primeiro atendimento, né? Mas vamos com calma aí, porque eu não quero te assustar. Tá? Vamos com calma. Beleza, então, Brunão, depois de atender centenas de projetos de esquadrias, lidar com dezenas de empresas de esquadrias, o que você enxerga como o principal erro que prejudica essas empresas a crescerem? Qual que geralmente é a falha ali que o gestor, o empresário de esquadrias acaba negligenciando, vamos dizer assim? Tá, perfeito. O que impede muitas empresas de crescer é a dependência de indicação. Ele já vendeu muito bem por indicação, mas como eu comentei, hoje o mercado mudou. E se tu não se atentar a essas mudanças de mercado, tu vai deixar dinheiro na mesa. Então, dependência de indicação, para mim, é um erro fatal e que impede muita empresa de crescer, de vender mais, de prosperar. E existem outros erros também. Pô, muito bom. E vamos lá, como eu falei, a nossa ideia é sempre gerar um conteúdo que vai impactar o nosso telespectador ali imediatamente. Então, vou te desafiar aqui então, Bruno, para trazer uma atitude, uma ação que, finalizando esse conteúdo aqui, nos próximos 30 dias eles vão estar implementando para mudar essa percepção de valor sobre o negócio, a percepção do cliente sobre a empresa, assim, de forma bem prática. Primeiro ponto, tá? Vamos lá. Faz uma avaliação. Acessa agora mesmo o teu Instagram. Se tu tiver um site, acessa o teu site e faz uma análise crítica, sincera, transparente, se realmente a tua empresa tem um posicionamento coerente. O que é o coerente?
É o Instagram comunica a mesma coisa que o site. É o meu Facebook comunica a mesma coisa que o meu Instagram. Isso é coerência, tá? E se está de acordo com os objetivos da empresa. Pô, o objetivo da empresa é atuar no mercado de alto padrão. A tua rede social, ela comunica isso? Então faz essa avaliação e provavelmente tu vai encontrar oportunidades de melhoria, tá? E para te ajudar, empresário de esquadrias, em parceria com a Esquadrilucro, a gente desenvolveu um material sensacional. Fantástico, gente. Com 50 ideias práticas de conteúdo para tu aplicar no Instagram da tua empresa de esquadrias. Então, meu amigo, não tem desculpa. É só pegar esse material e aplicar na tua empresa, tá? Então, a gente Gratuito, já tá... né? É gratuito. Já Gratuito. estamos gerando valor aí. Vamos deixar o link aqui na descrição para vocês poderem fazer download do material, o acesso, né? Do material. Exatamente. Muito bom, Bruno. E vamos caminhar então um pouco para o lado comercial. A gente falou aqui bastante sobre posicionamento, a importância da coerência na comunicação, a definição do perfil de cliente que a sua empresa vai estar atendendo. E no processo comercial? Perfeito. Beleza, gerei uma oportunidade, consegui trazer aquela pessoa para fazer um orçamento. Qual erro você geralmente identifica na operação dos clientes que prejudicam a taxa de conversão e, consequentemente, mais vendas e o lucro do negócio? Perfeito. Eu sempre falo que vender mais é uma coisa e vender melhor é outra, né? Vender melhor é justamente o que a Esquadrilucro está nos ajudando aqui, que é coisas que impactam na lucratividade de um negócio. Então, se tu quer vender melhor, tu precisa de estratégia comercial, tu precisa de treinamento. E um erro muito comum nesse mercado é não existe um acompanhamento do vendedor. Sim. Faz um exercício rápido. Vai lá, pega o WhatsApp da tua empresa e dá uma analisada na conversa com os clientes do teu melhor vendedor. Pega o teu melhor vendedor já. Eu tenho certeza que talvez esse vendedor está sendo muito técnico. E aí se encontra a oportunidade de melhoria. E aí tu entra com treinamentos, ajudando esse cara a ser menos técnico e gerar mais valor para o cliente. O que é gerar mais valor? É entender a dor. Por exemplo, eu sou pai, segurança é importante para mim. Perfeito. Então, se o vendedor que está me atendendo, ele entender que isso é importante para mim, ele pode usar isso a favor da venda dele. Quer falar, pô, Bruno, tu é pai, então eu tenho certeza que segurança é importante para ti. Eu não vou te vender uma linha Suprema aqui. Eu vou te vender o que tem de melhor na minha empresa, que é a linha Gold. Perfil mais robusto. Isso daqui vai ter melhor vedação, vai ter melhor isolamento térmico, acústico. Tem um bebê, essa parte é importantíssima, né? Com certeza. O bebê, qualquer barulhinho acorda. Se você não tem um bom acabamento ali na acústica do quarto, na porta, né? Exatamente. Ali do quarto, o bebê acorda com o carro passando na rua. Pô. Aqui em São Paulo, principalmente, que tem muito barulho, trânsito, isso faz muita diferença, né? Exato. E aí o grande ponto é o vendedor ser consultivo. É entender a dor do cliente e mostrar a solução, né? Mas o que você mais vê nas operações do cliente? O vendedor sendo tirador de pedido. Aí tem é de muito doer. vendedor de tirador doer. de pedido. É de cara. doer. Infelizmente. Quem já teve experiência comprando, né, ou fazendo cotações de esquadrias, a maioria dos serviços, na verdade, é algo muito comum, infelizmente, na realidade do empresário brasileiro, né? E o vendedor tirador de pedido, ele perde de vender melhor. Tá? Sim. Porque, vamos lá. Que impacta no lucro no negócio. Que impacta no lucro, exatamente. Eu comprei, dentro da minhas esquadrias, tinha uma janela persiana integrada que eu comprei com automação. Legal. E isso é ser consultivo, por exemplo. Foi você que chegou pedindo a automação? Não, foi a empresa que me apresentou. Aí. Isso é bacana. Essa empresa foi consultiva. Também são clientes da Propulsão. Aí sim. Então, é justamente isso. Isso faz com que tu aumente o ticket médio. Talvez aquela janela sem a automação, ela custaria 10 mil. Perfeito. Com a automação, vai custar 12. Né? Vai aumentar o ticket médio da tua empresa, tu vai fazer uma única venda, mas tu vai ter uma venda de maior valor agregado e isso é mais lucro no final das contas. Você já está pagando por aquele cliente. Então, por que não ampliar aquele orçamento, né? Claro, sendo consultivo. Exato. Não é empurrar a qualquer custo ali no cliente algo que ele não precisa. Exatamente. E nem sempre o cliente sabe exatamente que existe essa automação. Então, o que acontece? A gente falou do vendedor tirador de pedido.
O vendedor tirador de pedido, o cliente vai chegar lá, pô, eu quero uma janela. Tá, beleza, me passa a medida aí, meu querido. Tá, vou calcular aqui, ó, tá aqui o orçamento da tua janela, né? Eu tenho aqui essa janela branca e a janela preta, qual que tu quer? Ah, eu quero a branca. Tá, beleza, negócio fechado, tá aqui o boleto. Vendeu, tá. Só que o vendedor consultivo, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar, olha só, eu tenho essa janela aqui, que foi o que tu me pediu, e eu tenho essa daqui que, cara, é especial para ti. Essa aqui ela tem automação, projeto. ela é integrada com a Alexa, então por comando de voz. Olha a comodidade, Wallace. Sim. Imagina tu tá deitado na cama, por comando de voz, a tua janela abre de manhã cedo. Tu não gostaria disso, Wallace? Claro. Então, cara, o vendedor consultivo ele sempre vai vender mais E melhor. Principalmente melhor. Verdade. Então, a gente passou aqui na etapa de marketing, com posicionamento, a forma que você se apresenta. A gente passou aqui nessa parte, então, comercial, de não ser um vendedor tirador de pedido, ser um vendedor consultivo. E, pra gente encaminhar pro final, a próxima etapa é o pós-venda. Exato. O cliente, a gente pode falar que tem um cliente realmente no pós-venda. Até então, a gente só fez uma transação. Exato. Se o cliente não recomenda, se o cliente não volta, se ele não fala bem do seu negócio, você só teve uma transação. Agora, como conseguir aumentar aquilo que você trouxe no início do episódio, que é a reputação, que é a recomendação dos clientes. Uhum. E como usar isso também como um canal de aquisição, para aumentar o resultado da empresa. O pós-venda, na minha visão, ele pode potencializar o crescimento do teu negócio ou ele pode justamente prejudicar o teu crescimento. Verdade. E é importante a gente ser intencional em tudo aquilo que a gente faz. Por isso que eu entendo que o processo é o divisor de águas para qualquer empresa que quer vender. Porque o pós-venda ele precisa ser um processo. Tá, entregamos a esquadria do Wallace. O que eu faço pós a entrega? Né? E aí entra a avaliação. Pô, Wallace, tu gostou? Gostei. Então faz o seguinte, Wallace, vou te mandar aqui o link para tu avaliar a minha empresa. Então eu fui intencional. Isso é um bom ponto. Mando pelo WhatsApp, o que eu faço para pedir essa avaliação? Eu ligo para o cliente? O que você recomenda aí para nossa audiência? Pode mandar pelo WhatsApp mesmo, mas o melhor é o presencial. Pô, tu fez a entrega, daqui a pouco faz o seguinte, vai lá e compra um mimo para esse cliente, né? Porque afinal de contas, esquadrilha, a gente tá falando de uma venda de alto valor, né? Então tu tem margem para comprar um presente ali pro cliente, nem que seja algo de R$50, vamos lá. Entrega um mimo para esse cara. E quando tu for entregar o mimo, tu já pede essa indicação e também a avaliação. Sim. Pô, não conhece alguém aí da tua rede de convivência que tá construindo também, Wallace? Pô, conheço. Pô, me passa o contato aí do fulaninho. Exato. Então, novamente, fui intencional. O vendedor que ele é intencional, a empresa que ela é intencional, ela faz isso. Agora, a empresa que não tem estratégia, que é um caos, que não entrega no prazo, e perdão a transparência, mas tem muita empresa de esquadrias que não entrega no prazo e isso tá matando o crescimento da tua empresa, meu amigo. E o consumidor tá cada vez mais exigente. Então, toma cuidado com o Google Meu Negócio e com o Reclame Aqui. Porque o consumidor ele vai olhar. E se tiver muita reclamação, cara, tu vai deixar de vender. Só que eu não trago só o problema, tá? Eu trago a solução. Toda empresa que cresce vai ter reclamação. Então, qual que é a fórmula para tu se sobressair em relação a isso? É tu ter muito mais avaliação positiva do que avaliação negativa. Simples assim. Eu não conheço nenhuma empresa que é líder de mercado, que é referência na sua região, que nunca teve uma reclamação. Exato. Vai acontecer. Só que não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Então, sempre tenha mais avaliação positiva do que negativa. Perfeito. E para a gente encaminhar para o encerramento, Brunão, eu queria que você desse um conselho para o empresário de esquadrias que está acompanhando a gente aqui, que vai ser prático e que vai impactar diretamente no lucro dele com base nisso tudo que a gente conversou hoje. Como mudar o resultado dele agora em 2026? Tá, perfeito. Treinamento, tá? Empresas que adotam estratégias de treinamento para os seus colaboradores
vendem mais. Tu precisa de uma cultura forte, né? E dentro da cultura a gente tem o treinamento, né? Cultura é repetição. Não adianta tu Perfeito. fazer um evento por ano na empresa e achar que, pô, esse evento foi um evento cultural e resolveu. Cultura é aquilo que tá lá no PowerPoint, Bruno? Não necessariamente. Cultura é como, de fato, na prática, as pessoas se comportam, né? Legal. Não adianta no playbook, no PPT da empresa tá uma coisa e na prática é outra. Então, isso não é cultura. A cultura, de fato, é aquilo que tu tá vivendo na prática. Então, lá na Propulsão, por exemplo, a gente tem uma cultura de treinamento. E aí, a gente Verdade. tem, por exemplo, toda semana, tem o grupo de estudos. A gente se reúne toda sexta-feira e alguém da empresa traz um conteúdo de valor para ajudar outros membros ali da equipe a aprenderem a se desenvolver. Então, isso tem algo que tangibiliza a nossa cultura de conhecimento, que é o grupo de estudos. E aí, trazendo para a empresa de esquadrias, falar da área comercial, que é algo que impacta muito na lucratividade do negócio. Tem que treinar o teu vendedor. Investe. Se tu não sabe treinar, não tem problema, mas investe em alguém que possa treinar ele, que possa ajudar ele a ser um vendedor consultivo. A gente falou aqui, eu acredito que ficou claro que o vendedor consultivo vende mais. Se o teu vendedor ele é muito técnico, então treina ele para ser consultivo. Perfeito. E vamos deixar aqui, aproveitar a oportunidade, essa levantada de bola do Bruno, para, se você ainda não pode investir em treinamento, em uma consultoria, até mesmo numa assessoria com uma propulsão digital, fica aqui com a gente na Esquadrilucro. Temos conteúdos que vão vir aqui no podcast, nós temos o webinário que acontece de 15 em 15 dias. Ou seja, a gente está na era da informação. Exato. Inclusive, ontem Ah. a gente teve um conteúdo sobre como bater meta todos os meses de 2006. E, por sinal, um excelente conteúdo. Nossa, assim, demais. realmente o William ontem abriu Eu aprendi muito. assim, o ouro realmente para como bater metas em 2026. E na era da informação não tem desculpa, gente. O conteúdo aí ele está aos baldes. E aqui a gente tem a iniciativa da Esquadrilucro que visa potencializar o resultado do seu negócio. Bruno, você gostaria de deixar alguma consideração final aí pra gente poder encerrar o episódio? Pô, agradecer demais essa oportunidade e o mercado de esquadrias precisava disso. Perfeito. Precisava do movimento esquadrilucro. E a vida do empresário, de modo geral, ela é solitária. Então, a comunidade está ali pra gente ter troca. Inclusive tem o grupo de network, né? Exato, tem o grupo de network e eu já vi acontecendo ali no grupo de network, alguém colocando uma dúvida, outro empresário ajudando. Então vamos se ajudar. Cada empresa é única. Exato. Eu sempre falo isso, né? Hoje a Propulsão atende centenas de empresas de esquadrias, mas cada empresa é única. Você atende Então, empresas na mesma região? Atendemos. Por exemplo, Não dá a gente está aqui em São Paulo, Certo. né? Ontem, inclusive, a gente foi visitar Caieiras e a gente tem 3 clientes em Caieiras. Hoje, a nossa empresa ela é dividida em squads. Né? Dentro da Propulsão, a gente tem 3 squads. Então, algo que a gente sempre se preocupa é não colocar o mesmo analista, né, para dentro da mesma squad aquela empresa de uma determinada região. Mas o nosso foco é ser a maior e melhor dentro do mercado de esquadrias. Perfeito. Então, a gente vai se preparar para atender todas as empresas de esquadrias. E- Quem quer vender mais, a gente vai atender. Tem aquele fator também que, como a gente falou, esse talvez seja a palavra-chave desse podcast, né? Posicionamento. A empresa que vende para alto padrão não é a empresa que atende o Minha Casa Minha Vida. Exato. E o mercado tá aí para todo mundo, né? Inclusive, trazendo o exemplo de Caieiras, a gente atende 3 empresas lá e cada empresa é única. Tem um Elas público-alvo, né? de certa forma, claro, são concorrentes, Sim, mas cada empresa é única. Né? Então, é importante isso. perfeito. Então, Bruno, obrigado por foi disponibilizar o seu Prazer, tempo. meu amigo. Prazer falar com você, ter aprendido com você também nesses minutos aqui. Quase 1 hora aqui já de podcast. Pô. Parabéns por ter topado trazer esse conteúdo. Quero te agradecer mais uma vez como parceiro, uma pessoa que está comprando essa briga junto conosco. Que eu acho, o que eu valorizo muito na sua iniciativa na Propulsão é que vocês têm um padrão de cliente mínimo, né? O tamanho de empresa, vamos colocar assim, mínimo. A empresa tem que ter pelo menos uma pessoa no comercial, tem que ter um Exato. faturamento X. E quando a gente trouxe essa proposta da Esquadrilucro, que era focada em todos os empresários, naquele que está começando, que ainda não tem time, faz tudo sozinho, aquele cara ainda do eu presa, vocês toparam apoiar esse projeto
Mesmo não sendo o perfil de cliente de vocês, né? Não necessariamente essa empresa vai contratar Exato. por opção. Ou tá no A gente momento de visa contratar por opção, né? o longo prazo. Então, eu não estou pensando no hoje. Esse cara que é pequeno, esse empresário, que a propulsão já foi pequena também, né? Então, a gente sabe que é difícil e a gente quer ajudar. Porque essa empresa hoje talvez fatura 30 mil, mas daqui 4 anos, essa empresa vai estar faturando 100. E aí é o momento de contratar a propulsão digital. Legal. Então, a nossa visão, né, ninguém se torna referência, líder no seu mercado da noite para o dia. Perfeito. A gente tem pensado muito na propulsão digital em longo prazo. A gente não quer ser apenas mais uma. A gente quer ser reconhecida como a maior e melhor no quesito marketing para esquadrias e imóveis planejados. Legal demais. Bruno, mais uma vez, obrigado. E para nossa audiência que acompanhou esse episódio, comenta aqui embaixo nos comentários qual foi seu maior aprendizado, seu maior insight dessa conversa. Vai ser muito bom saber a sua opinião. Fala pra gente, dá um feedback aqui do que você achou desse episódio, o que você gostaria de ver nos próximos episódios da Esquadrilucro. E obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Até o próximo episódio.